Boa pessoal, Douglas CHC, Luz diretamente, certo? É isso aí, família. Então, família, hoje a aula é sobre o dom de línguas, certo? Eu estava numa reflexão sobre isso aqui em casa, família. E assim, eu comecei a rir sozinho, né? Porque quando a gente chega na Bíblia, em Atos capítulo 2, lá vai estar escrito que o dom de línguas, certo? Ele foi derramado nos profetas por conta de uma festa de Pentecoste que havia em Jerusalém, e todos os povos se reuniam nessa festa. Então, para isso foi necessário derramar o Espírito sobre os profetas, o Espírito de línguas, né, sobre o dom de línguas, para que os profetas pudessem pregar o Evangelho para esses povos, entendeu? Que compareciam nessa festa, entendeu? Então, para você entender, você é brasileiro, aí você recebia o dom de língua, para caso um russo parar na sua frente, você falar em russo, na própria língua dele, para ele poder entender o Evangelho. Entendeu agora o que se refere ao dom de línguas na Bíblia? Então, na nossa própria Bíblia, pessoal, é isso que está escrito, entendeu? E aí hoje você entra numa igreja, né? Todo mundo brasileiro, todo mundo falando português fluentemente. Aí você vê a pessoa falando em línguas, né? Entendeu? Sem contar que, né, estão tudo na idolatria, promovendo um monte de nome inventado, entendeu? Sem buscar a origem dos nomes, crentes que vão para as alturas, que vão para os céus, né? Então é complicado. Então, família, é isso. O dom de línguas na Bíblia, ele se refere a isso, entendeu? Uma linguagem conhecida, mas não a nossa própria linguagem, para que os profetas pudessem pregar o evangelho e assim o povo conhecer a obra do Pai Altíssimo, entendeu? Certo. Aí, né, pessoas falam que é heresia, que é falso profeta, que é idolatria, né? E nós provando tudo na Bíblia. Então, só que é o seguinte, esse negócio de heresia, falso profeta, entendeu? Deixa eu fazer uma perguntinha para você, que lê o Evangelho, que estuda a Bíblia. Você não acha que todas as escrituras foi escrita 2000 anos atrás? Você não acha que já deu tempo suficiente para surgir esses falsos profetas, apostasia? Ou essas palavras passaram a valer o dia que o seu pastor, o seu líder religioso falou isso para você? Hã? Você não acha que até o seu pastor já nasceu na idolatria? Já nasceu no engano e não procurou saber da verdade? Só deu continuidade no que aprendeu na Bíblia? Você não acha isso, não? Acha mesmo que a salvação vai vir assim fácil, mamão com açúcar? Sendo que o adversário das nossas almas é o pai da mentira, e ele foi enviado na terra bem primeiro que a gente, entendeu? Com tempo suficiente para armar um plano, entendeu? Para as pessoas não conseguirem se salvar. Você não acha isso, não? Então é o seguinte, estava numa outra reflexão também, pessoal, a respeito de, sabe, pastor, né? Tava vendo uns pastor na Bíblia se queixando aí, uns na internet, pastora, tal. Só que é o seguinte, pessoal, quando a gente parte por termo técnico, pastor ou pastora, a gente entra na Bíblia, entendeu? E só ouve um pastor na terra, na Bíblia, de verdade que o Pai se agradou. Fora ele, né, veio o filho, né? E o filho tomou conta de tudo. E o mais engraçado é que esse personagem da Bíblia, entendeu? Ele era pastor literalmente, entendeu? Ele cuidava das ovelhas, né? Aí vinha um urso pegar uma ovelha, ele matava o urso. Vinha um leão querer grudar as ovelhas, ele lutava com o leão, entendeu? Não deixava, defendia as ovelhas, cuidava, dava comida, protegia, se preocupava. E o pai, vendo tudo isso da parte dele, o que o pai fez? Ungiu ele a rei. De quem que eu estou falando, pessoal? Davi, certo? Então, para você entender, o Davi era pastor literalmente, ele cuidava das ovelhas literalmente,
e foi ungido a rei, não foi nem ungido a pastor, pra você ver como que é as coisas. Então, vamos continuar nas ideias, pessoal, certo? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui nas minhas palavras? Que um pastor, mesmo que seja de animal, o papel dele é cuidar da ovelha, proteger, alimentar, certo? Lutar por ela, preservar pela vida dela, né? Preservar a vida dela. Agora, e o pastor da sua igreja? Faz alguma coisa por você? Ele se preocupa com você? Ele dá banho em você? Ele protege você de algum mal, algum perigo? Porque o pastor de ovelha faz isso. Agora, e o pastor de ser humano faz o quê? Só pede dinheiro? Hã? Ou você já viu um pastor que pastoreia as ovelhas, olhar para as ovelhas e falar: o negócio é o seguinte, a partir de agora vocês vão ter que me dar dinheiro. Porque se vocês não me der dinheiro, eu não vou pastorear vocês. Vocês já viram isso acontecer? Ah, eu acho que não, né? Então vamos que vamos, família. Continuando as ideias nessa aula, certo? Tá legal, tá gostosinha a brincadeira. Vários falsos profetas pulando alto aí na internet, vários pipocos estourando aí, certo? E nós só acompanhando as ideias. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. As pessoas querem falar para mim de, né, fundamento ou arrebatamento. Mas essas ideias eu vou deixar no próximo vídeo, certo? Senão vai ficar pesado, entendeu? Então não adianta ficar bravo, não adianta querer falar em línguas, certo? Num lugar onde todo mundo entende o mesmo dialeto, não existe isso. Saiam dessa peça de teatro, entendeu? Isso já morreu faz tempo, essas ideias não existem. Então, pessoal, leia sua Bíblia, tá? Atos capítulo 2. Você vai entender certinho o que quer dizer dom de língua. E não tem nada a ver com esse negócio. Aí, para piorar, né? Para piorar as coisas, entendeu? Aí a pessoa fala para mim: não, que é o seguinte, né? Deus mandou te dizer que você vai ser queimado no inferno. Deus mandou te dizer que vai te abençoar. Deus mandou te dizer isso e aquilo. Pessoal, acordem para a vida, certo? Acordem para a vida, entendeu? Leia sua Bíblia e tentem entender como as ideias vêm de lá para cá, certo? Você precisa entender isso, porque assim, a matemática das pessoas é achar que para ir para o céu, para garantir a vida eterna, é simplesmente ler uma Bíblia inteira, decorar todos os versículos, todos os capítulos, sair repassando para as pessoas e já era. Entendeu? Só que não é bem assim que funciona, pessoal. Não é bem assim que funciona, certo? Porque assim, a Bíblia ela tem uma lógica, entendeu? Tem um fundamento, certo? Então, você precisa entender primeiro o fundamento da Bíblia, do que está acontecendo, para depois você começar a pregar o Evangelho, certo? Começar a ministrar a palavra e daí por diante. Só que as pessoas não entendem isso, certo? Então vamos lá. Então eu vou passar o fundamento para vocês entenderem o que é o verdadeiro Evangelho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender a lógica das coisas, certo? Primeiro que a Bíblia, o fundamento da Bíblia inteira, está entre o Pai e o Filho. Então no Velho Testamento a gente encontra o Pai, o Criador do céu e da terra, que criou o ser humano, criou os mandamentos, certo? E escolheu o povo de Israel para ser o povo dele. Aí, o povo de Israel virou as costas para o Pai, certo? Viraram as costas para o Eterno, para a aliança dele e partiram para a idolatria, para a adoração de outros deuses, certo? Já começa por aí. Inclusive Baal Berite, e Baal em português significa Senhor, que por coincidência é um nome que está em toda a Bíblia, em várias igrejas do país, no mundo inteiro, certo? Ó, vai prestando atenção. Então, quando chega no Velho Testamento, você encontra o Pai falando que o povo virou as costas para ele,
sujaram o nome dele, modificaram o nome dele e partiram para a idolatria. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já encontra o Filho, entendeu? Já falando que iam modificar o nome dele e acabar com a vida dele, né? Quando o Filho aparece e fala: eu era manso, tratado como um cordeiro, levado para o matadouro. Nem imaginavam que maquinavam contra mim, dizendo: cortamos a árvore junto com o seu fruto, e que não haja mais memória na terra dos viventes. Certo? E quem que era a árvore? Yahushua, o Filho, o verdadeiro. E quem que era o fruto? A palavra. Então, o que acontece, pessoal? Quando colocaram ele no madeiro, entendeu? Colocaram lá uma plaquinha em cima dele lá, Henrique Cristo, né? Rei dos judeus. Só que na época os próprios judeus não aceitavam ele como filho do Altíssimo, como rei. Então eles pediram para trocar a plaquinha, tira essa placa daí. Aí foi quando tiraram o Henrique Cristo e colocaram Yeshua. Só que esse nome Yeshua tem uma tradução diferente. Quando você vai buscar a lógica do nome Yeshua, o nome Yeshua significa que este nome seja apagado para sempre. Ou seja, era uma abreviação para apagar o verdadeiro nome do Salvador. Vocês estão começando a entender? Então, olha a lógica do negócio. Então, no Velho Testamento, modificaram o nome do Pai, partiram para a idolatria, certo? E adoraram outros deuses. Olha que a mensagem que a Bíblia está passando. No segundo tempo, no Novo Testamento, o Filho está passando que sumiram com o nome dele e modificaram o nome dele. Aí eu pergunto para vocês estudiosos que pregam a palavra, né, que pregam o evangelho, isso não é importante para vocês? Isso não é importante? Ou a matemática real é entender, pô, peraí, o povo de Israel virou as costas para o Pai, certo? Não devemos fazer o mesmo, não é verdade? Opa, modificar o nome do Pai? Peraí, então qual que é o nome do Pai então? Para a gente poder adorar o verdadeiro. Então, a matemática real é essa, certo? Então, a pessoa que está pregando uma parada fora dessa matemática está fora do verdadeiro evangelho. Porque se modificar o nome do Pai, modificar o nome do Filho, e na Bíblia está escrito que apenas um nome é a salvação, a gente vai se salvar como, família? Fala para mim, se esse nome foi modificado. Não tem lógica, não é verdade? Não tem como isso acontecer, entendeu? Então, a matemática real, certo? É lutar pelo nome do Pai e pelo nome do Filho, entendeu? E não seguir o exemplo do povo de Israel, assim como o país inteiro está fazendo, entendeu? Sem buscar a origem dos nomes, estão cultuando, estão idolatrando, e no final estão achando que vai para as alturas, quando na realidade a matemática é totalmente diferente. Entendeu, pessoal? Então, tenta entender uma coisa. A lógica da Bíblia é o Pai e o Filho. Passou disso, é idolatria. Passou disso, vocês não estão no caminho correto, certo? Essa que é a realidade. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que mergulhou nos estudos, que passou 12 anos no Evangelho, também no engano, e quando reconheceu a verdade, passou a lutar por ela. Certo, pessoal? Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês o caminho verdadeiro que não estão mostrando na igreja. Certo? Que a minha página, ela foi criada para isso, certo? Para vocês terem um caminho para poder alcançar a iluminação. É o outro lado da Bíblia, é o lado que os pastores não mostram. Porque sabe que se mostrar, as pessoas vão embora. Mas pelo correto era juntar as pessoas para a verdadeira igreja, né? A Filadélfia, né? Todo mundo na mesma comunhão, buscando o mesmo Salvador e no mesmo objetivo, não é verdade? Mas aí, né? Como tudo já começou na mentira, então a consequência é as pessoas dispersar, ir embora, entendeu? Mas ainda há chance, pessoal, ainda há chance. O Pai levantou nós no fim dos tempos, entendeu? Para poder alertar as pessoas e fazer o convite para a vida eterna, para fazer parte dos 144 mil.
entendeu? Então, em vez de as pessoas verem nós, né, como uma luz no fim do túnel, né, um herói, não, as pessoas veem nós como o vilão da história, né? O anticristo, o que quer acabar com o sonho de salvação na igreja, o sonho que nunca existiu, porque é o ano inteiro fazendo festa para Baal e no final quer ser arrebatado para as alturas, certo? Mas eu vou deixar um próximo vídeo para falar sobre o arrebatamento, que já estão me pedindo já, tô vendo muita gente falando sobre isso, né, pessoal? Mas eu vou passar a visão para vocês sobre o arrebatamento, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Para finalizar aqui essas ideias, entendeu? Saiam dessa peça de teatro, entendeu? Pesquisem, leiam a palavra, busquem a origem dos nomes, entendeu? Para ter a certeza que está no caminho certo, porque atualmente é vários pés quebrados, entendeu? A pessoa, ela tem um ego tão grande que ela não consegue assimilar, entendeu? Uma matemática básica, simples, entendeu? 4 mais 4, 8, 2 mais 2, 4, não. A pessoa não consegue assimilar o básico, entendeu? Parece que a ignorância está tomando conta da realidade, está superando a verdade. Só que aqui não vai rolar essas ideias, é o certo pelo certo, sem conversa fiada. Entendeu, pessoal? Então, saiam dessa peça de teatro. Saiam dessa peça de teatro, certo? Estou convidando vocês para a igreja Filadélfia. Aquela que, entendeu? Vai resistir o diabo. Agora, se vocês querem continuar nesse conto de fadas, achando que, né, vão conseguir arrumar alguma coisa, sigam em frente. Né? Se não vai qualquer coisa, vai Pepsi mesmo, né? Se qualquer coisa serve, vai Pepsi mesmo. Mas eu previno, certo? Eu falo com todas as palavras. É idolatria braba. Vocês estão dando continuidade que o povo de Israel fez. Na própria Bíblia, o pai está falando que vai acabar com o país inteiro por causa disso. E vocês no mesmo caminho, achando que vocês são diferentes. Entendeu? Aí o prego olha para mim, né, e fala: ah, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. Aí eu paro para escutar isso. Aí eu lembro da passagem do pai em Jeremias 23. Não, olha o que o pai está falando. Por isso que eu falo que tem que entender como que as ideias vêm de lá para cá, certo? Se na própria Bíblia o próprio pai está proibindo essas ideias de Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Se o povo de Israel lá está proibido de fazer isso, o povo brasileiro está liberado. É isso que eu estou entendendo? Então escuta essas ideias aqui, ó, na sua própria Bíblia, Jeremias 23, tá? Pega a visão. Podem perguntar aos profetas: como o Eterno respondeu a você? O que ele disse? Mas não façam de conta que sabem todas as respostas, e não falem como se soubessem de tudo. Estou dizendo a vocês: parem com essa conversa de Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Vocês estão prestando atenção? É melhor prestar, porque estou a ponto de pegá-los pelo braço e atirá-los para bem longe, vocês e a cidade que dei aos seus antepassados. Já cheguei ao meu limite com vocês. Vocês nunca vão esquecer disso. Ficará na história como desgraça. Então você entendeu agora, pessoal? Você entendeu o que acontece quando chega na Bíblia? Então, se o próprio pai proibiu essas ideias de lá para cá, a gente vai dar continuidade a isso? Aí você vai continuar, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. Você tem certeza que você vai continuar fazendo isso? Então, se liguem, seus falsos profetas. Douglas CHC, Luz Diretamente.